Meu nome é Cláudio Machado, eu sou gerente-geral da Vencomatic do Brasil. Hoje a Vencomatic do Brasil é a única, ou seja, sediada em Socorro, São Paulo, é a única fábrica fora da Holanda. A Vencomatic Group é uma empresa holandesa, sediada em Hersel, na Holanda, e nós temos a única fábrica de produção no Brasil. O objetivo de ter essa fábrica no Brasil, ela está ligado diretamente à questão de você ter um equipamento competitivo nesse nosso mercado, onde é um mercado onde a questão tarifária é muito caro para você importar equipamento da Europa. Hoje ele chega aqui custando ao redor de 35% a 40% mais caro, só com o custo de importação. E lá 25 anos atrás, foi analisado que a única forma de entrar na América do Sul era ter uma fábrica no Brasil, diferente até de Ásia, de outros mercados. Se tentou na época até ter fábrica na China também, mas se optou por continuar produzindo na Holanda e exportando para os outros países, mas na América do Sul fazendo aqui. Tivemos uma dificuldade muito grande 10 anos atrás, onde todo mundo, ninguém se falava nesse processo de cage free, e nós já estávamos trabalhando nesse processo de transição, nós já estávamos buscando algo que fosse sustentável, que a gente via na Europa que estava todo mundo buscando sair da gaiola e vir para o cage free. Aí começou algo que as leis, os supermercados começaram a pressionar, Carrefour, produtores do Brasil diziam, não, aqui não vai chegar, a América do Sul não vai chegar, não tem dinheiro, não tem custo, aqui vai continuar cage free porque tem que produzir alimento barato. E hoje a gente está vendo totalmente ao contrário, que é algo que precisa acontecer também na América do Sul. Chegamos no Brasil com capacidade já instalada de produzir 15% de ovos cage free hoje. Nós não chegamos a 5% ainda no Brasil. Então tem 15%. A velocidade desse crescimento não vai chegar em 5 anos, ou seja, em 5 anos provavelmente nós vamos crescer 3 vezes, vai sair de 5 para 15, que é a velocidade que a gente está enxergando. Os sistemas alternativos de alta lotação vão ser importantes. Tem muitas empresas, muitas soluções nesse mercado que podem ajudar nesse processo, mas a maioria das empresas vieram da gaiola e hoje estão indo para o cage free por questão de oportunidade. A Venco, ela nasceu cage free e vai morrer cage free. Nós não pretendemos ir para a gaiola, porque isso está ligado diretamente aos nossos conceitos. Hoje, voltando para a inteligência artificial, voltando para encontrar novas soluções para que esse mercado nos dê o resultado que a gente busca. O produtor de ovo precisa começar a pensar em comprar solução e não comprar preço. Se ele continuar comprando preço, talvez em 10 anos ele vai estar vendendo essa propriedade para um grande produtor de ovo e vai estar saindo do negócio, porque provavelmente os indicadores dele serão muito inferiores do que tudo que o mercado já faz hoje. Qualquer investimento de equipamento gira entre 7%, 8%, 9% do valor do investimento numa propriedade. Então, você tomar a decisão correta, às vezes, você olhando o preço, onde a cultura da América do Sul ainda é comprar preço e não comprar uma solução completa, ele vai estar casando com o equipamento por 20 anos, muito mais às vezes, e isso vai fazer com que ele tenha que casar, na verdade, com esse equipamento, tanto se ele tomou a decisão correta ou não correta. Muitas empresas de produção de ovos no Brasil, os donos estão com 60, 70 anos em processo de aproveitar um pouco do que construíram na sua vida. E quem vai estar entrando nisso ou são os filhos, que até pouco tempo atrás não queriam voltar para as propriedades, porém agora com a rentabilidade a gente vê que eles estão voltando para as propriedades junto com os pais. Isso tem tudo a ver com alta tecnologia. Não vai conseguir trazer o filho naquele formato que tinha anterior. Dito muito que o equipamento que a gente é visto como às vezes o vendedor de Bíblia, é aquele que quer enfiar o equipamento, cada equipamento está defendendo sua marca. Acho que tem que começar a olhar diferente. O produtor precisa perder mais tempo no planejamento, entendendo exatamente qual é a solução que ele precisa para a tomada de decisão dele ser mais assertiva. Vamos aprender um pouquinho com os japoneses, que eles acabam estudando e agindo depois que eles pensam, eles tomam a decisão com mais assertividade. Eu vejo muitos projetos no Brasil se fazendo sem a menor noção. A gente tem que ser parte desse processo, e o preço depois ele é consequência. Para você discutir.